Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma exposição bíblica nesse período de pandemia. Sermões escatológicos nesse período de crise de saúde e econômica no Brasil e no mundo. Nós temos como objetivo, todos os domingos, através deste mecanismo, fazer a exposição de um texto bíblico escatológico, apontando para o fim e as nossas reais necessidades. Nesta ocasião, vamos estudar os 7 selos do Apocalipse, capítulo 6, versículo 1 ao 17, capítulo 8, versículo 1 ao 5, tratando a respeito dos 7 selos do Apocalipse. Inicialmente, é lícito dizer que a palavra Apocalipsis, em grego, significa revelação. Não é mistério, como alguns pensam, é revelação. Infelizmente, 2 grupos de leitores, ao analisarem Apocalipse, sentem muitas dificuldades. Os escatofóbicos são aqueles que têm medo do conteúdo apocalíptico, por assim dizer. E os escartomaníacos, aqueles que têm mania pelo conteúdo apocalíptico. Nosso objetivo é entender aqui o Apocalipse como um todo, inicialmente, focando apenas nessa seção do capítulo 6 ao capítulo 8, versículos de 1 a 5. Pois bem, o que o Apocalipse não é? O Apocalipse não é um livro segredista, impossível de interpretar, que revela o caos, provoca desespero, agonia, com conteúdos passados ou futuristas somente. Não. O Apocalipse é um livro que trata de revelação, de vitória, de conforto, de assuntos passados que estão acontecendo no presente, que ainda guarda cumprimentos futuros. O Apocalipse é um livro altamente simbólico. Portanto, sua interpretação precisa considerar a simbologia. Seu pano de fundo é Gênesis, Êxodo, Daniel, Ezequiel, Zacarias, os sermões escatológicos de Jesus, etc. e tal. Geralmente, costuma-se interpretar o Apocalipse de 3 maneiras. Os preteristas, que apresentam interpretação apenas apocalíptica para o século I. Os históricos,
aqueles que apresentam um Apocalipse ou sua interpretação como sendo somente para fatos históricos, e o futurismo, que é a ideia de que o Apocalipse é um conteúdo apenas para o futuro. Então, o Apocalipse quer dizer revelação, é um livro altamente simbólico, que precisa ser interpretado no seu contexto inicial, numa perspectiva profética ou escatológica para o fim. Esse livro tem como pano de fundo o Antigo Testamento, por assim dizer. O seu conteúdo é muito complexo para se interpretar em algumas partes, mas quando você tem a visão do esboço geral, se torna mais fácil você entender a seção específica na qual você está estudando. O Apocalipse inicia-se com a abertura, capítulo 1. Capítulo 2 e 3, as 7 igrejas da Ásia Menor, atual Turquia e Istambul. As cartas endereçadas a elas. O capítulo 4 fala de Deus o Criador. Capítulo 5 de Deus o Redentor. Capítulo 6, 7 e 8, os 7 selos, nós vamos tratar daqui a pouco. Os capítulos 8 a 11 trata das 7 trombetas. Ao que tudo indica, é o juízo parcial de Deus, porque somente 1/3 da vegetação, da criação como um todo, e como também dos homens, é afetado. Capítulo 12 e 13 nos fala sobre as 7 personalidades do Apocalipse. A mulher, o dragão, Miguel, a semente da mulher, a besta que sobe do mar, o anticristo, o poder político, e a besta que sobe da terra, o poder religioso. O capítulo 14 e 15 fala sobre 7 ais, por assim dizer. O capítulo 16 a 18 fala sobre 7 taças da ira de Deus, e esses juízos são finais, 7 juízos completamente finais, por assim dizer. E o capítulo 19 e 20 é a queda do quarteto do mal. Ou seja, primeiro cai a grande meretriz, Apocalipse 17, conforme viu João. Depois, o falso profeta. Logo em seguida, o anticristo. E por último, o dragão, que é o diabo. É a queda do quarteto do mal de forma decrescente. Ao passo que no capítulo 12 e 13 é o levantamento do quarteto do mal. O dragão e suas consequentes derrotas no céu e na terra. A cena para o monstro marinho, a besta leopardo, o anticristo, o poder político, imiscuído com o poder religioso, que é a besta cordeiro, que fala como dragão, o poder religioso.
e a grande meretriz, Apocalipse capítulo 17. Esse é o quarteto do mal levantado de forma ascendente e sua queda de forma decrescente. Primeiro cai a meretriz, depois o falso profeta, logo em seguida o anticristo, por último o dragão. Capítulo 20 e 21, novos céus e nova terra. Então, o Apocalipse tem uma linha muito de teoria de 7. Ou seja, a teoria que melhor explica o Apocalipse é a teoria do 7. Capítulo 1, abertura. Capítulo 2 e 3, 7 igrejas da Ásia e suas respectivas cartas. Capítulos 4 a 7, os 7 selos. Capítulo 8 a 11, as 7 trombetas. Capítulo 12 e 13, as 7 personalidades. Capítulo 14 a 19, você tem as 7 taças, a queda do mal e, no final, o desfecho, o estado eterno, novos céus e nova terra. O Apocalipse é um livro que conta a mesma história 7 vezes, de maneiras ou formas diferentes, utilizando símbolos diferentes. Nem sempre é fácil associar, mas é lícito dizer que existem 7 sessões no livro de Apocalipse. E essas sessões revelam da primeira à segunda vinda de Jesus, desembocando no juízo final e estado eterno. Isso é muito popular entre aqueles de linha reformada. O nosso objetivo hoje é estudar o capítulo 6. Capítulo 6, versículos de 1 a 17, e o capítulo 8, versículos de 1 a 5. Falar a respeito dos 7 selos do Apocalipse e, de alguma forma, trazer para vocês aplicações para nós hoje. Então, Apocalipse capítulo 4 trata sobre o Deus Criador. O Deus que criou os céus e a terra. E sua criação é boa. Por isso as criaturas o louvam. Apocalipse capítulo 5 trata sobre Deus, o Redentor, o Filho. O Cordeiro que foi morto e ressuscitou, mas também é leão e voltará a segunda vez. E o triunfo do seu evangelho como um todo. E o capítulo 6, seu pano de fundo no Antigo Testamento é Isaías. É Isaías 28, Ezequiel 14, Zacarias capítulo 1 e capítulo 6, como também os sermões escatológicos de Jesus, Marcos 13, Mateus 24 e Lucas 21, nessa ordem. Esse é o pano de fundo dos 7 selos, Apocalipse 6. Então nós vamos observar aqui a primeira cena, a abertura do primeiro selo e o seu significado e aplicação para nós. Faremos isso com todos os selos e queremos mostrar para vocês que
5 selos foram abertos para Deus e para nós. Mas os 2 últimos selos não foram abertos para nós, e sim para Deus. E logo em seguida trazer algumas aplicações para nós nesse período terrível que nós estamos enfrentando. Apocalipse capítulo 6, versículo 1 e 2, o primeiro ato, a primeira cena, a abertura do primeiro selo. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Nós somos informados sobre os seres viventes no capítulo 4. E no capítulo 5, que o Cordeiro, que foi morto e ressuscitou, que também é leão, é digno de olhar para o livro, abrir o livro e desatar os seus selos, que são conteúdos que já aconteceram, estão acontecendo e irão acontecer ou se intensificar no tempo do fim. É o conteúdo histórico, que só o Cordeiro pode revelar. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos. E ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Essa é a abertura. Versículo 2. O desfecho. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro como arco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vencendo, e para vencer. Olha, Irineu, um dos pais da igreja, do 2º ao 4º século, mais ou menos, popularizou a ideia de que o cavaleiro no cavalo branco é Cristo. Essa foi a primeira interpretação nesse sentido. Eu tenho dificuldades em entender que o cavaleiro do cavalo branco é Cristo, porque se fosse Cristo, teríamos no mínimo 3 dificuldades. Primeira, o ser vivente é uma criatura. Os seres viventes são criaturas. Como é que podem ordenar ao Criador, ordenar ao Senhor Cristo? É complicado. O segundo ponto é que Cristo está abrindo um selo que significa Ele mesmo. Então, o cavaleiro no cavalo branco, embora semelhante ao capítulo 19, versículos 11 e seguintes, que trata sobre a segunda vinda de Cristo ali. Mas aqui, o capítulo 6, versículo 2, não é conectado o cavaleiro branco no cavalo branco com Cristo. Não é Cristo. Também não é o anticristo. Porque não é o anticristo, porque o branco nunca é símbolo do mal no Apocalipse. Sempre o vermelho, o preto, etc. e tal. Alguns têm tentado interpretar como sendo o anticristo, mas essa interpretação ela não faz jus ao que o texto se refere. Porque e ele saiu vencendo e para vencer, a palavra vencer aqui, ela está extremamente conectada
quando o cordeiro que foi morto e venceu. No capítulo 5. Então, se refere a outra coisa. E o que viria a ser isso? Em primeiro lugar, o cavaleiro no cavalo branco não é Cristo, não é o anticristo, não é guerra, não é falsa paz, como alguns propagam. Essas interpretações não se sustentam, porque os seres viventes não poderiam ordenar o Criador, que é o próprio Cristo. Cristo não poderia desatar um selo que significa ele mesmo. Parece teologicamente impossível. Não é a falsa paz, porque o branco aqui é somente uma cor, e no Apocalipse sempre se refere a Cristo ou aos santos, nunca ao mal. E também não é guerra, porque o texto aqui fala de vitória, não no sentido de guerra, mas vitória no sentido através da propagação da paz. Então, é muito mais possível dizermos que o cavaleiro no cavalo branco aqui, que saiu vitorioso para vencer, é o Evangelho. É o Evangelho. É o Evangelho. Na verdade, esse tópico é possível. Cavalo branco, alguns encontram aqui uma representação do anticristo, o que não é verdade. Mas a cor branca indica que Cristo e os seus santos sempre é revelado assim no Apocalipse. A pregação do Evangelho pelo mundo afora não deixará de marcar notáveis sucessos. Vencendo e para vencer, a vitória de Cristo será total no fim dos acontecimentos. E esse é o conteúdo do Evangelho, por assim dizer. Então, nesse sentido, o primeiro ato, a primeira cena, a abertura do primeiro selo, tanto para Deus quanto para nós, o seu conteúdo é o Evangelho, é o período do Evangelho. Está conectado com Marcos 13, Mateus 24, Lucas 21, que inicia-se pregando o Evangelho e finaliza-se com a propagação do Evangelho ao mundo todo. O Evangelho de Jesus será pregado no mundo todo e aqueles que responderem a mensagem com fé serão salvos. Então, nós estamos no tempo da pregação do Evangelho. Nada poderá deter a pregação do Evangelho. A igreja, na sua mensagem evangelical, jamais poderá ser detida. A única forma de deter o Evangelho é não pregá-lo. Nós estamos no período que nós podemos pregar o Evangelho e os homens não resistirem ao seu poder e se dobrarem e reconhecendo que somente Jesus se refere à mensagem do Evangelho, ao poder do Evangelho, o triunfo do Evangelho através da igreja neste mundo. Tanto a igreja quanto o Evangelho é indestrutível, é invencível. Na verdade, é vitorioso e para vencer. Essa interpretação é muito mais possível no texto, porque está conectada também com o contexto. Conectada com o contexto, Apocalipse capítulo 5. Esse é o primeiro selo. Então, é algo que aconteceu no passado, está acontecendo e que vai se intensificar no final dos tempos. A pregação do Evangelho chegará a todo mundo e então será o fim. Esse é o primeiro sinal. Veja que está extremamente conectado com os sermões ou discursos proféticos de Jesus. O segundo selo é aberto. Capítulo 6, versículo 3 e 4.
Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: Vem! E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Aqui é muito claro, o cavalo vermelho é guerra. Na verdade, lhe dado a autoridade para tirar a paz da terra e provocar guerras, rumores de guerras e catástrofes advindas disso. Esse é o segundo ato. E nós estamos ouvindo de crises nos governos, nação contra nação, reino contra reino, guerras, rumores de guerras em vários lugares do mundo, a perspectiva de uma terceira guerra mundial, ou esse conflito internacional. Tudo isso acontece desde o primeiro século até hoje e vai se intensificar no tempo do fim. Esse é o segundo ato, a segunda cena, a abertura do segundo selo. Esse selo está aberto tanto em Deus quanto para nós. Tanto o primeiro quanto o segundo selo. Está aberto em Deus e também para nós. É uma realidade que nós estamos vivendo nos dias atuais. O terceiro selo. Quando abri o terceiro selo, versículo 5, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: Vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: Uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. O terceiro ato ou cena, abertura do terceiro selo, é revelado então um cavalo preto. E esse cavalo significa a fome, a miséria e tudo que se advém disso. Aqui nós tomamos conhecimento da enorme inflação, os preços dos alimentos muito alto. E isso é uma característica ou um sinal que apontam a segunda vinda de Jesus. E nós estamos passando por isso atualmente. E isso acontece desde o primeiro século. Veja que esses cavaleiros do Apocalipse, ou seja, 4, né? O primeiro, segundo, terceiro e quarto cavaleiro, são acontecimentos desde o início até hoje. Não é algo completamente futurista, como alguns pensam, que é somente acontecimentos que vai acontecer antes do fim. Pelo contrário, desde o século I até hoje acontece fomes, misérias, inflação, pobreza, pestes e assim por diante. Esse é o conteúdo do terceiro cavalo, cavalo preto. Cavalo preto. A fome, a miséria, a escassez, a desnutrição, etc. e tal. O quarto selo, versículos 7 e 8. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: Vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo. Cavalo amarelo. E o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo. E foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada pela fome, com a mortandade e por meio das feras da
O quarto ato, ou cena, a abertura do quarto selo, o cavalo amarelo, que na verdade é verde claro, amarelento, pálido, é a cor da morte. É a cor da morte. E o seu significado é morte. Mas não só isso. Outras coisas também. É uma cor doentia e repulsiva, simbolizando a pestilência e a morte. Perceba que aqui a morte é personalizada. A morte é personalizada, sendo este chamado morte, e o inferno o estava seguindo. Então, tanto a morte quanto o inferno estava seguindo o cavaleiro do cavalo bálio, pálido, amarelento, da cor da morte, por assim dizer. E foi-lhe dada autoridade, né? Poder ou capacidade para matar. E matar com espada, pela fome, com mortandade, talvez a pestilência que acompanha a guerra, e pela fome, e também por meio de feras, o que está altamente conectado com o século I, porque os cristãos estavam sendo perseguidos sob o poder de Nero, o imperador romano. Eles estavam sendo lançados às feras, e aqui o texto tem que significar para os leitores originais de João, não somente para nós no futuro próximo, mas para os leitores ao qual João escreveu o livro de Apocalipse, seus ouvintes ou leitores originais. Tinha que ter contatos para ele, contato imediatos para eles também. Então, nós vimos aqui que os romanos lançavam os cristãos e pessoas consideradas como criminosas às feras nas arenas, em espetáculo público, logo no início da fé cristã no século I. Estes sinais são definidos por Cristo como sendo indicações da sua segunda vinda, em Mateus capítulo 24, que nós já abordamos aqui. Então, o conteúdo do quarto selo, o cavalo bálio, amarelento, pálido, cor da morte, a morte personificada, o inferno também o seguia. O inferno aqui é o Sheol, quer dizer sepultura, como também Hades, que é a destruição, o sepulcro, a habitação dos mortos. Esse selo, esse quarto selo, ele se refere à morte de uma forma em geral. Pestes, pandemias, epidemias. Talvez a palavra mortandade, ou a palavra aqui, mortandade. A palavra mortandade aqui, na verdade, pode ser epidemias, pandemias, por exemplo, o Covid-19. Então, é um sinal da segunda vinda de Jesus. É um sinal genérico, na verdade, porque mortandade aqui significa muitas coisas, inclusive o que nós estamos enfrentando do ponto de vista de saúde no mundo todo hoje. Mortandade. Agora, esse cavaleiro no cavalo bálio não é somente pestilências, epidemias, pandemias. Ele traz também conteúdo de guerra, de fome e de feras contra o mundo, inclusive contra o povo de Deus. Isso é uma realidade. E esse selo já está aberto para Deus e também para nós. Então,
Recapitulando aqui os 4 cavaleiros do Apocalipse. O primeiro cavaleiro no cavalo branco significa o triunfo do evangelho, vitorioso e para vencer. O segundo cavaleiro no seu cavalo vermelho significa guerra e todo o morticínio que advém disso. O terceiro cavaleiro e o cavalo preto significa fome, escassez, inflação, desvalorização da moeda, etc. e tal. E o quarto e último cavaleiro, no seu cavalo bálio, amarelento, cor de morte, e o inferno também segue, tem autoridade para matar através da guerra, da fome, de pestilência e também por meio de feras. Esses 4 cavaleiros são 4 juízos que inicialmente apareceu no Antigo Testamento em Ezequiel capítulo 14, versículo 21, como também em Zacarias capítulo 1 e capítulo 6, que fala sobre esses juízos de Deus, ou seja, fome, peste, feras, etc. e tal. Esses são juízos que acontecem desde o primeiro século até hoje, que são sinais que apresentam a iminência da segunda vinda de Jesus, por assim dizer. Então, na perspectiva profética, Ezequiel 14 e Zacarias 1 e 6 é utilizado aqui como se referindo também ao tempo do fim. Ou seja, em Ezequiel 14 e Zacarias 1 e capítulo 6, aconteceu aqueles desastres que eles haviam profetizados no seu tempo, mas tem uma perspectiva profética para o tempo do fim, e aqui isso está conservado. Pois bem, o quinto selo acaba então a figura simbólica agora dos cavaleiros e começa a mudar de tom e de simbologia, por assim dizer. O quinto selo, os versículos 9 a 11. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. O quinto selo é um conteúdo que se refere aos mártires. Clamaram em grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. O quinto selo está aberto para Deus e também para nós, e o seu conteúdo é sobre os mártires do primeiro século até hoje. Ou seja, ainda há espaço para crentes fiéis morrerem pelo testemunho do Evangelho. Pelo testemunho do Evangelho. Então, o conteúdo do capítulo 6, versículos 1 e 2, a abertura do primeiro selo, o primeiro ato, a primeira cena, o cavaleiro no cavalo branco, é o triunfo do Evangelho. A mensagem do Evangelho é indestrutível. E nós estamos no período do Evangelho, quando nem a igreja nem o Evangelho poderá ser detido, porque ele sai vitorioso para vencer o mundo todo. Agora, os seus mensageiros são atingidos. Os seus mensageiros são atingidos desde o século I. Todos aqueles que serviam a Cristo foram perseguidos, espoliados, presos, torturados e até mortos pelo testemunho que defendiam acerca de Cristo. E isso vai se intensificar nos últimos dias. Ou seja, nos últimos dias, eu
deixe-me explicar. Começa com a primeira vinda de Cristo até a segunda vinda de Cristo. Isso vai se intensificar. Isso vai se intensificar. A perseguição, tortura, expoliação, prisão, morte dos fiéis que defendem o testemunho de Jesus. Pois bem, e você percebe que alguns costumam interpretar esses mártires com os judeus que morreram e estão debaixo do altar de Israel, porque no céu não há altar, somente em Israel. Alguns interpretam assim. Mas aqui se refere a algo muito maior. Ou seja, não apenas retrata a situação que estava acontecendo no século I, os 10 primeiros imperadores romanos, os 9 primeiros eram gays. E eles provocaram o maior morticínio de cristãos da história da humanidade. E o 10º, a sua esposa era prostituta. Então, a depravação que havia ali em Roma era absurda. Absurda. E a perseguição ao cristianismo no início era muito grande. Os crentes estavam sendo perseguidos, torturados, espoliados. Tome, por exemplo, João, que estava preso na ilha de Patmos. Antipas, que havia sido morto pela perseguição. E Apocalipse capítulo 6, versículos de 9 a 11, quando fala sobre o quinto selo, que é as almas dos mártires, tem que se referir aos leitores ou ouvintes originais de João no primeiro século, imediatamente a eles. Mas não fica somente ali, no preterismo, ou seja, somente no passado. São coisas que estão acontecendo ao longo da história e que vai se intensificar no tempo do fim. E percebe que essas almas aqui, elas não estão inconscientes, porque não há ideia do sono da alma. Isso é uma bobagem, completamente antibíblica. Na verdade, uma heresia. As almas estão conscientes e pedindo ao Deus Todo-Poderoso que está sentado no trono, o Deus soberano, que julgue todos aqueles que perseguiram aqueles que pregavam o Evangelho. Aqueles que pregavam o Evangelho foram detidos, mas o Evangelho não, que chegou até nós. E percebe que esses, mesmo em estados de glória, porque esse quinto selo está aberto em Deus e para nós. A igreja está triunfante no céu. E a igreja aqui na terra é militante. Muitos de nós vamos morrer pela perseguição. Vamos ser perseguidos, espoliados, nossa liberdade caçada. Nós vamos sofrer. A igreja vai passar por dificuldades. Essas dificuldades irão se intensificar a cada dia mais. Não é aqui que nós vamos ter descanso. É na glória. Muitas pessoas estão apegadas a este mundo, quando na verdade tudo isso vai passar, como nós vimos na exposição anterior, 2 Pedro capítulo 3. O sexto selo está aberto em Deus, mas não para nós. Vamos ver o conteúdo do sexto selo. Os versículos 12 ao 17. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra como a figueira quando abalada
se assenta no trono e da ira do cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Ou seja, o conteúdo do sexto selo é o juízo ou ira final. A ira escatológica do cordeiro. Na verdade, o símbolo de cordeiro se refere à mansidão, mas o cordeiro, que também é leão, virá com fúria e ira. E o conteúdo do sexto selo se refere a justamente isso. Por ocasião da segunda vinda de Jesus, como nós vimos na exposição anterior, 2 Pedro capítulo 3, a criação como um todo vai entrar em colapso. Os céus vão se fechar como pergaminho, a terra vai ser abalada, as estrelas, da perspectiva do observador aqui na terra, é como se o céu estivesse se fechando como um saco de crina, a terra sendo abalada, sacudida como uma figueira, as estrelas caindo, a lua como sangue, cataclismos, terremotos, uma convulsão. Imagine o universo todo abalando e você não tem aonde ficar seguro. Essa é a perspectiva do fim. Este selo está aberto em Deus, mas não está aberto para nós. Porque se refere à ira escatológica de Deus e do seu Cordeiro, que vem com grande poder e justiça. Portanto, façamos as pazes com esse Cordeiro que vem irado, enquanto é tempo. Porque o conteúdo do sexto selo apresenta aqui terremoto, o sol se tornando escuro, a lua como sangue, a terra sendo abalada, as estrelas caindo, a vegetação sendo destruída, não há lugar seguro na terra, o céu se enrolando como pergaminho, os montes sendo movimentados e abalados, ou seja, tirados do seu lugar, e todos aqueles que têm poder no mundo, os ricos, os poderosos, escravos, livres, todos, indistintamente, do mais alto na sociedade ao menor, vão implorar que as montanhas ou penhascos caiam sobre eles, vão clamar pela morte, dado o pavor e a expectativa desse dia de juízo, desse Deus que vem para consertar a bagunça que nós fizemos. Nós contaminamos a criação de Deus. Deus está irado. E ele vem com grande fúria, a ponto, no versículo 16, e disseram aos montes e aos rochedos, cai sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono, ou seja, o próprio Deus, e da ira do cordeiro. Veja que o cordeiro é um símbolo de um animal manso, mas aqui ele vem com ira, com fúria. É isso que vai acontecer por ocasião da segunda vinda de Jesus. É visível, é audível, é literal, é física, é poderosa, é majestosa, é repentina, com grande poder e glória para julgar. Veja a expectativa de horror, de desespero que o mundo vai ter por ocasião do dia do Senhor. Esse selo está aberto em Deus. Isso já é uma realidade em Deus, porque Deus conhece plenamente o passado, o presente e o futuro. Nada em Deus desconhece o que o conteúdo desse sexto selo revela. Mas para nós ainda não. Estamos na perspectiva profética no que se refere ao sexto selo. Porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? O mundo está debaixo de juízo.
e a igreja sob disciplina. É isso que está acontecendo hoje. A humanidade está debaixo de juízo e a igreja sob disciplina. O Covid-19 é um sinal que aponta o colapso do nosso mundo. A fragilidade, o caos político, econômico, na área da saúde, se tornando propício um governo mundial, ou o aparecimento do homem da ilegalidade, o anticristo, como nós vimos aqui na exposição de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. É assim que vai ser o dia da segunda vinda de Jesus. É com grande poder e grande glória, para julgar. E os homens ímpios vão implorar para serem mortos, e a morte vai fugir deles, porque eles serão julgados eternamente. Essa é a perspectiva do dia do Senhor que nós temos. Esse selo está aberto em Deus, mas ainda não para nós. E o último selo, o sétimo selo, capítulo 8, versículo 1. Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Então este selo está aberto para Deus, mas não para nós. E depois desse selo não há nada mais. É o fim. É o estado eterno. Não há nada mais. Este sétimo selo nos fala da consumação. E esta é a primeira sessão que trata da primeira vinda de Cristo até a sua segunda vinda e o estado eterno. Esses são os símbolos do Apocalipse. Então, recapitulando aqui, Apocalipse capítulo 4 refere-se ao Deus, o Criador, e a sua criação. O capítulo 5 refere-se ao Deus, o Redentor, e a sua redenção. O capítulo 6, os 6 primeiros selos, e o capítulo 8, versículo 1, o sétimo selo, se referem aos sinais que apontam para a segunda vinda de Jesus. O primeiro selo, o cavalo branco e o seu cavaleiro, significa o triunfo do Evangelho. Nós estamos no período do Evangelho. Nós podemos pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho, a igreja, o Evangelho é indestrutível. E no fim, o Evangelho será pregado. Ninguém pode deter o Evangelho e a igreja. Nós estamos no período da pregação do Evangelho. A única maneira de paralisar o Evangelho é não pregá-lo. Como acreditava Tertuliano. Inclusive, essa é a interpretação que nós devemos a ele. O segundo selo se refere à guerra, rumores de guerra, guerra civil, internacional. Isso tem acontecido desde o primeiro século e vai se intensificar. O terceiro selo é a fome, a miséria, a desnutrição, a escassez de alimentos, a inflação, etc. e tal. Isso tem acontecido e vai se intensificar. O quarto selo, o último cavalo, o cavalo bário, amarelento, cor de morte. A morte é personificada e lhe segue, como também o inferno. E a morte vem pela espada, pela fome, pela mortandade, pestilências, epidemias, pandemias, por meio de feras. E nós estamos passando por isso. O quinto selo, que se refere aos mártires do século I até os nossos dias. Ainda há espaço para crente morrer,
Muitos crentes vão morrer defendendo a mensagem do Evangelho. Porque a mensagem do Evangelho é indestrutível. Mas os que pregam morrem. São perseguidos, espoliados, torturados e mortos. Isso acontece desde o século I e vai se intensificar. Esteja de sob aviso, igreja. Deus está trazendo disciplina sobre nós. Como a igreja enfrenta durante a pandemia e pós-pandemia, como a igreja será? Eu espero que mais bíblica. Eu espero que mais fiel. Mesmo face às dificuldades que nós estamos enfrentando e que vamos enfrentar ainda mais. O sexto selo se refere à ira escatológica de Deus, que é a expectativa que o crente tem para que Deus traga punição a este mundo mau, para que Deus coloque em ordem tudo aquilo que os homens bagunçaram, para que Deus reorganize o cosmos, para que a segunda vinda de Cristo julgue todos os homens. E o último selo é o estado eterno, ao silêncio. O sétimo selo foi aberto e o que houve foi silêncio. Então, João começa a recontar a história dos versículos 2, capítulo 8, versículo 2, até o capítulo 11 das 7 trombetas do Apocalipse. Então, meus irmãos, o triunfo do Evangelho, guerras, fome, miséria, mortes, espada, perseguição, pandemias, epidemias, perseguição, morte dos fiéis. São selos que estão abertos em Deus, porém fechados. Somente os dois últimos, o sexto e o sétimo, está aberto em Deus, mas fechado para nós. Mas os 5 primeiros selos estão abertos para Deus e também para nós. Embora nós tenhamos perspectiva de que o sexto e o sétimo selo sejam abertos para nós também. Que Deus nos ajude, nos abençoe a permanecermos fiéis. Nós vimos aqui, da primeira à segunda vinda de Jesus, o que acontece por ocasião do tempo do fim. Que Deus abençoe a todos. Até a noite, no YouTube, no canal Ricardo Jorge, nós vamos fazer a exposição de Romanos, capítulo 1, versículo 18 a 32, a ira retributiva de Deus. Acompanhe lá e se inscreva. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.